Olá, seja muito bem-vindo a mais um Direto com a Palavra, nossa única regra de fé e prática, né? Nós escorremos aqui a lição, a leitura da lição da Escola Sabatina, um guia, né? Que é uma inspiração menor para nos guiar para a inspiração maior, que são as Sagradas Letras. E o tema de hoje, sombra ou corpo. Começamos com a questão número 4, leitura de Colossenses, capítulo 2, verso 16 ao verso 19. Quais práticas Paulo mencionou nesse texto? O título, né, do capítulo já responde, né? Cerimonialismo, né? Cerimonialismo e sombra das coisas futuras. Se você não é inscrito no canal, aproveite esse momento, vai lá, clique lá em inscrever-se e ativar todas as notificações para que o YouTube sinalize você todos os dias de um novo tema, de uma nova mensagem de Deus para o seu coração. Esse é o intuito de estarmos aqui. Então, quais são as práticas? Quais práticas Paulo mencionou no texto de Colossenses capítulo 2, 16 ao 19, né? Até hoje, estudiosos cristãos debatem sobre quais foram exatamente as questões abordadas por Paulo nessa passagem. No entanto, a carta traz informações suficientes para mostrar que havia uma influência provocando divisões em uma igreja formada predominantemente por gentios. Tentavam impor práticas que não eram necessárias. Colossenses 2,16 menciona práticas judaicas que aparentemente continuavam sendo observadas por judeus convertidos ao cristianismo. Os elementos de Colossenses 2,18 se encaixam nesse texto. Jesus criticou a suposta humildade dos líderes. Suposta humildade dos líderes. Você pode constatar isso em Mateus capítulo 6, verso 1, verso 7, versos 5, 7 e 16. Os manuscritos do Mar Morto revelam que os anjos desempenhavam um papel importante no entendimento de adoração de alguns grupos judaicos. Como Colossenses 2,16 é mal interpretado, é essencial ensiná-lo com atenção. Você prestou atenção nisso? Como Colossenses 2,16 é mal interpretado, é essencial analisá-lo com mais atenção. Em primeiro lugar, a palavra portanto indica que Paulo tirou uma conclusão do que já havia dito antes. Né? Falamos algo antes e, portanto, como já disse, né? Portanto, como já havíamos visto. Né? Então, significa isso. Nos versos anteriores, ele rejeitou a necessidade da circuncisão literal, destacando que o mais importante é a transformação do coração. Você pode ver isso nos versículos anteriores, capítulo 2, verso 11 ao 15. Além disso, comida e bebida refere-se às ofertas levadas pelos israelitas no templo. Por fim, a expressão dia de festa ou lua nova ou sábados, que é tão debatido, parece remeter a Oséias capítulo 2, verso 11, onde a mesma sequência de dias cerimoniais é mencionada, incluindo os sábados cerimoniais de Levítico capítulo 23, verso 11, verso 24 e verso 32. Para entender esse verso, amados, é fundamental observar a explicação do próprio Paulo. Qual a explicação? Essas práticas eram sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Colossenses 2,17. Esses dias cerimoniais, assim como os sacrifícios, apontavam para a obra de Cristo. Leia lá 1 Coríntios capítulo 5, verso 7 e 1 Coríntios capítulo 15, verso 23. O sábado, por outro lado, foi instituído no Éden. Olha onde o sábado foi instituído, amados. No Éden. Antes do pecado. Muito antes que os sacrifícios cerimoniais fossem adotados. Está lá em Gênesis capítulo 2, verso 1 a verso 3. Nós precisamos entender isso, né? Para não tropeçarmos e disseminarmos erroneamente a respeito do santo sábado do Senhor. Ele foi separado, né? Foi abençoado e santificado. Há uma bênção nesse dia. Não é uma questão de religiosidade. É um presente do Eterno para mim e para você. Se você nunca experimentou esse descanso, as práticas do sábado, eu convido você a experimentar um sábado só. Se desligar de tudo, né, secularmente, dentro do possível, né? Porque se hoje nós formos fazer uma análise, mas ninguém guarda o sábado. Verdadeiramente, amados, eu posso dizer, se eu acendo uma luz, se eu abro uma torneira, eu já estou contratando uma empresa. Então não é nesse quesito, né? Não é nesse extremo. Portanto, ele não era uma sombra destinada a desaparecer após a cruz.
Estudos recentes demonstram que a melhor tradução do verso 16 é a seguinte: ninguém, pois, vos julgue pelo comer ou pelo beber, né, que em grego, em hebrosei, kai e posei, ou por qualquer outra parte em merei, de um festival ou de lua nova ou sábado. Eram essas celebrações culticas que eram sombra das coisas futuras, não necessariamente os dias em si. Questão de rodapé. Embora Colossenses não aborde a observância do sábado, como podemos aplicar a orientação de Paulo de não julgar os outros, né? Olha a pergunta capciosa e importante aqui do autor da lição. Embora Colossenses não aborde a observância do sábado, como podemos aplicar a orientação de Paulo de não julgar os outros? Amados, o próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 5, verso 13, diz que os de fora, porém, Deus os julgará. E Jesus, em João capítulo 12, verso 48, diz assim, ó: quem me rejeitar e não receber as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa julgará no último dia, né? Portanto, cabe a nós, a mim e a você, obedecer e anunciar o Evangelho, que é puro e simples. Amém, amados? Louvado seja Deus por essa palavra. Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu cuidado. Nós nos submetemos a ti e necessitamos, Senhor, da tua instrução diária para as nossas vidas e através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço e que Deus vos abençoe.